Imagine que você está planejando a viagem dos seus sonhos. Praias de água cristalina, templos dourados, comida incrível, pôr do sol perfeito. A Tailândia, um dos destinos mais desejados do mundo. Agora imagine descobrir que nesse mesmo país existem casos marcados por investigações controversas, desaparecimentos nunca totalmente esclarecidos e histórias que raramente recebem a atenção que merecem. Imagine um herdeiro bilionário envolvido em um caso gravíssimo e que segue longe de uma responsabilização definitiva. Imagine turistas que desapareceram em circunstâncias que até hoje levantam dúvidas. Imagine brasileiros atraídos por promessas de trabalho e levados para uma rede de exploração ligada a fraudes internacionais. Isso não é ficção, são casos reais. E hoje, neste vídeo, nós vamos olhar para um lado da Tailândia que quase nunca aparece no cartão postal. Se você é novo por aqui, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda o YouTube a entregar este conteúdo para mais pessoas. E ativa as notificações, porque esse é o primeiro episódio de um novo quadro, Histórias que você não conhece. Caso 1. O herdeiro da Red Bull, Bangkok. 3 de setembro de 2012. Madrugada. Uma Ferrari vermelha atravessa as ruas da capital tailandesa em alta velocidade. O limite da via era de 80 quilômetros por hora. Segundo as investigações, o carro estaria a cerca de 177 quilômetros por hora. Em seguida, acontece o impacto. O sargento-major Wichan Klamprasert, um policial em serviço, é atingido. O motorista não para no local. De acordo com os relatos do caso, a vítima ainda foi arrastada por uma longa distância. A polícia segue um rastro de fluido deixado pelo veículo. Esse rastro leva até uma das mansões mais luxuosas de Bangkok, e ali surge um nome que transformaria esse episódio em um dos casos mais controversos da história recente da Tailândia. Vorayuth Yovidia, neto do cofundador da Red Bull, herdeiro de uma das famílias mais ricas da Ásia, conhecido pelo apelido de Boss. Os exames apontaram consumo de álcool e presença de substâncias ilícitas no organismo. Mas o que chamou ainda mais atenção foi o que aconteceu depois. Ao longo dos anos, Boss foi convocado diversas vezes pelas autoridades. Em várias dessas ocasiões, a defesa alegou problemas de saúde ou compromissos fora do país. Enquanto isso, imagens e registros mostravam uma vida de luxo, viagens internacionais e eventos sociais. Com o passar do tempo, algumas acusações deixaram de valer por prescrição. Em 2017, quando finalmente uma ordem judicial mais dura foi emitida, ele já havia deixado a Tailândia. Segundo a imprensa internacional, sua rota passou por lugares como Singapura e Dubai. A Interpol chegou a emitir alerta vermelho. Mesmo assim, ele continua fora do alcance da justiça tailandesa. O caso ganhou um novo capítulo em 2024, quando 8 pessoas foram indiciadas por suspeita de participação em manobras para alterar elementos do processo. Entre os nomes citados estavam figuras importantes do sistema policial e judicial do país. 2 envolvidos receberam condenações, mas o nome central do caso continua em liberdade. Hoje, resta uma acusação importante, e ela ainda tem prazo para prescrever. Por isso, para muitas pessoas, esse caso deixou de ser apenas um processo criminal. Ele passou a simbolizar algo maior. A sensação de que, quando muito dinheiro e influência entram em cena, a responsabilidade pode simplesmente se tornar mais distante. A indignação pública foi enorme. Nas redes sociais surgiram campanhas de boicote à marca. A pressão obrigou autoridades a reabrirem discussões sobre o caso, mas a pergunta continua a mesma: como um episódio tão conhecido, com repercussão global e tantos elementos documentados, ainda segue sem um desfecho definitivo? Se o caso do herdeiro da Red Bull revela como a influência pode interferir em investigações, o próximo caso mostra outra face preocupante da Tailândia: a vulnerabilidade de estrangeiros em lugares vendidos ao mundo como paraísos turísticos. Caso 2: Koh Tao, a ilha cercada de mistérios. Koh Tao, em tailandês, Ilha da Tartaruga, um lugar conhecido pelas águas transparentes, mergulhos, praias bonitas e clima de férias permanentes. Para muita gente, um pedaço do paraíso.
Mas ao longo dos anos, Koh Tao também passou a ser associada a uma sequência de casos que mancharam sua reputação internacional. Desde 2014, vários turistas estrangeiros morreram ou desapareceram na ilha em circunstâncias que continuam cercadas de dúvidas. O caso que mais chamou a atenção foi o dos britânicos Hannah Witheridge e David Miller. Os dois estavam em viagem quando foram encontrados sem vida em uma praia. As investigações apontaram um episódio de extrema violência e o caso rapidamente ganhou destaque mundial. Pouco tempo depois, dois trabalhadores migrantes de Myanmar foram presos. Eles confessaram o crime. Mais tarde, porém, afirmaram que essas confissões teriam sido obtidas sob coerção e violência durante os interrogatórios. Mesmo assim, receberam a pena máxima prevista no país. Desde então, jornalistas, ativistas e parte da imprensa internacional passaram a questionar se toda a verdade realmente veio à tona. E esse não foi um caso isolado. Em 2016, o mochileiro britânico Luke Miller foi encontrado sem vida em uma piscina. As circunstâncias levantaram dúvidas, mas o caso não teve um esclarecimento amplamente aceito. Em 2017, a jovem russa Valentina Novozhionova desapareceu depois de sair de um hostel, abandonando seus pertences. A versão inicial sugeriu afogamento, mas a família nunca se mostrou convencida. No mesmo ano, a turista belga Elise da Alemanha foi encontrada em uma área de mata. As autoridades apontaram suicídio, mas parentes também contestaram essa conclusão. E em 2025, o caso do jovem mochileiro Robbie Kinlan, de 21 anos, voltou a colocar Kotal sob os holofotes. A morte em um hotel da ilha reacendeu dúvidas antigas e reforçou o clima de desconfiança em torno do local. Quando olhamos para esses episódios em conjunto, alguns padrões aparecem: turistas jovens, casos graves, investigação contestada, famílias em busca de respostas e uma sensação constante de que tudo termina rápido demais, com explicações que não convencem a todos. Veículos como BBC, The Guardian e Al Jazeera já abordaram a situação de Kortal. Organizações de direitos humanos também apontaram preocupações sobre a transparência de certas investigações. Para muitos críticos, existe um conflito difícil de ignorar. Quando a imagem de uma ilha depende do turismo, qualquer caso que ameace essa reputação passa a gerar enorme pressão. E aí surge uma dúvida incômoda. Até que ponto a busca por preservar a economia local pode influenciar a forma como certos episódios são conduzidos? Não é preciso adotar teorias extremas para perceber um problema. Basta observar o histórico de casos, a recorrência de perguntas sem resposta e a insatisfação persistente de familiares e da imprensa. Kotal continua sendo divulgada como destino paradisíaco. Mas para muita gente, por trás dessa imagem, existe uma história bem mais difícil de ignorar. Se em Kotal vemos estrangeiros em situação de vulnerabilidade dentro de um destino turístico, o terceiro caso mostra algo ainda mais amplo: uma rede internacional que se aproveita da esperança de quem busca uma oportunidade de vida. E dessa vez, os personagens centrais são brasileiros. Caso 3: o caso dos brasileiros. Em 2024, os brasileiros Felipe Ferreira e Lucas Santos aceitaram uma proposta de trabalho no Sudeste Asiático. A oferta parecia excelente: salário alto e a chance de mudar de vida. Como acontece com tantas vítimas em situações parecidas, tudo parecia legítimo no começo, mas, ao chegarem à região, a situação mudou completamente. Eles foram levados a Myanmar. Segundo os relatos divulgados, seus passaportes e celulares foram retirados. Sem documentos, sem comunicação, eles passaram a depender totalmente das pessoas que controlavam aquele esquema. Lá, segundo depoimentos e reportagens sobre o caso, eles eram submetidos a jornadas exaustivas. A lógica era cruel. As vítimas eram atraídas com promessas de emprego. Ao chegarem, perdiam a liberdade e então eram forçadas a trabalhar. Quem não atingia as metas, segundo os relatos, sofria punições físicas severas e outras formas de intimidação. Com o apoio da diplomacia brasileira, os dois foram resgatados e retornaram ao Brasil. E a Tailândia, em vários relatos, aparece como rota de entrada ou ponto de passagem para esse tipo de rede. Isso torna a história ainda mais preocupante.
porque mostra como o problema vai além de um crime local ou de um caso pontual. Ele faz parte de uma engrenagem transnacional que se beneficia de fronteiras frágeis, zonas de conflito e fiscalização insuficiente. E o mais inquietante é que brasileiros também já entraram nessa estatística. Ou seja, essa não é uma história distante. Não é algo que acontece apenas com os outros. É algo que pode atingir pessoas comuns, atraídas por propostas que parecem legítimas. À primeira vista, esses três casos parecem completamente diferentes. No primeiro, temos um herdeiro bilionário ligado a um processo que se arrasta há anos. No segundo, uma sequência de mortes e desaparecimentos em uma ilha turística famosa. No terceiro, brasileiros levados para uma rede de exploração vinculada a fraudes internacionais. Mas, quando observamos com atenção, aparecem padrões muito claros. Em todos os casos, existe a percepção de que os principais responsáveis ficam distantes de uma responsabilização clara, seja por suspeitas de interferência, pressa em encerrar casos ou falta de transparência. O que vemos é uma desconfiança recorrente em relação ao funcionamento institucional. Turistas, mochileiros, trabalhadores em busca de oportunidade. Pessoas longe de casa, sem rede de apoio e sem conhecer a estrutura local. A Tailândia é vendida ao mundo como um lugar de beleza, hospitalidade e turismo vibrante. Mas esses casos mostram que, por trás dessa imagem, existem episódios que levantam perguntas sérias sobre justiça, segurança e proteção. Alguns desses casos ganharam repercussão internacional, outros passaram quase despercebidos. E isso também diz muito sobre como a atenção da mídia funciona. Casos que envolvem grandes marcas, turistas europeus ou elementos mais chocantes tendem a ganhar espaço. Já histórias que exigem mais investigação, cruzamento de informações e enfrentamento de interesses maiores acabam recebendo menos visibilidade. A Tailândia continua sendo um país fascinante. Um lugar de cultura rica, paisagens impressionantes e um povo que, em sua imensa maioria, é descrito como acolhedor. Mas reconhecer isso não significa ignorar os casos que revelam outro lado da realidade. Essas histórias nos obrigam a olhar além da propaganda turística, além das fotos perfeitas, além da imagem vendida para o mundo. Elas nos obrigam a fazer perguntas difíceis. O que acontece quando influência e dinheiro parecem pesar mais do que a justiça? O que acontece quando casos envolvendo estrangeiros não recebem respostas suficientemente claras? O que acontece quando pessoas em busca de trabalho acabam capturadas por redes de exploração? A resposta não está apenas em um caso isolado, ela aparece justamente na repetição dos padrões, na sensação de que muitas perguntas continuam sem resposta. A justiça para o sargento Whittian ainda é aguardada por muita gente. As famílias ligadas aos casos de Kotal continuam convivendo com dúvidas dolorosas, e novas vítimas ainda podem ser atraídas por promessas falsas na região. Enquanto o mundo olha para praias, templos e paisagens paradisíacas, essas histórias continuam lembrando que nem tudo cabe no cartão postal. Se esse vídeo te fez refletir, compartilha, porque histórias assim precisam ser discutidas com seriedade. Se você gosta de conteúdos que vão além do óbvio, se inscreve no canal e ativa as notificações. E me conta nos comentários, qual desses casos mais te chamou a atenção. Esse foi o primeiro episódio da série Histórias que você não conhece.